Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 10. É sobre este momento que nós estamos passando que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos. Eu garanto para os irmãos que eu não estou aqui hoje para falar de política, tá? Não vim aqui falar de política. Mas eu quero conversar um pouco à luz da palavra sobre o momento que nós estamos passando. João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, verso 10. Evangelho de João. Logo após Lucas. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Novamente, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, em concordância com a oração, ó Deus já feita, nós colocamos diante do Senhor este momento. Agradecemos pela presença do Senhor neste lugar. Ó Deus, é a principal razão de estarmos aqui. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito neste lugar. Louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti, ó Deus, também pela Tua palavra, pela comunhão que temos por intermédio de Cristo Jesus. Senhor, fala conosco, nos dê a instrumentalidade do Senhor para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre a causa pela qual vale a pena morrer. Esse é o tema da nossa mensagem. A causa pela qual vale a pena morrer. Eu quero dizer para os irmãos que na quarta-feira do feriado eu estive ali no bloqueio, na manifestação. Nós ficamos ali na parte da manhã, eu cheguei bem tarde, né? Eu devo ter chegado ali por volta de umas 10h30, 20 para 11, não me lembro mais ou menos. Ficamos ali, o horário do almoço. Saímos de lá, acho que por volta das 2 da tarde. Demos a volta, eu estava com uma dor de cabeça, aí procurei uma farmácia para comprar um remédio. E aí, passando em frente à sede, vi o pastor ali parado, parei o carro, entrei na igreja, conversei um pouquinho com ele. Depois saímos e resolvemos voltar de novo ali para o local da manifestação. O que eu acho engraçado, e o que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver com ser contra a manifestação, eu não sou contra a manifestação. Manifestação é direito do povo, isso é constitucional. Mas o que eu acho engraçado é a cultura brasileira, né? Parece que o brasileiro procura um tema ou uma razão para festejar, porque o lugar parecia um lugar de festa, churrasco, e música, e muita alegria, e também muita organização e limpeza, meus irmãos. E o interessante que eu achei ali é que não era permitido bebida alcoólica. E na maioria das vezes, quando existe esse tipo de ajuntamento, principalmente quando tem carne, a bebida alcoólica sempre está presente. Mas o movimento estava muito bem organizado. E eles estavam cônscios do que eles queriam. Não era mais um movimento político, como o responsável pela comunicação estava falando, mas era um movimento popular. Mas eu vim para casa pensando naquilo. E aí, nesse desejo diante de Deus de buscar algo para compartilhar com os irmãos, me veio essa frase, né? Que inclusive é tema de um texto que foi colocado no grupo de obreiros em Belo Horizonte. Então, dessa frase, nós construímos aí a mensagem desta noite. A causa pela qual vale a pena morrer. Será que o que nós estamos vivendo ou estamos para viver no nosso país vale a pena morrer? E essa palavra, ela é direcionada para o povo de Deus.
O contexto do texto que nós lemos aqui, ele é um trecho de um capítulo, que é o capítulo 18, que vai falar a respeito da prisão de Jesus. Jesus estava no Getsêmani orando, e os irmãos conhecem a história. Logo após os momentos de conflito e de dor que Jesus Cristo sentiu ali, naquele momento do Getsêmani, o problema que ele enfrentou com os discípulos aterrados por causa do que estava para acontecer, mesmo eles não sabendo o que de fato, de verdade, iria acontecer, os discípulos estavam aterrados, assustados, isso era tão verdade que eles dormiram, desmaiaram. E logo após esse fato, Judas aparece ali no Getsêmani com a turma do templo. E o texto vai dizer que eles estavam armados, não somente com lanças, espadas, mas cacetetes e porretes. E estavam trazendo na mão tochas, porque o lugar era escuro. E o texto vai dizer que Jesus, ele vendo aquela situação, aquela imagem diante dele de pessoas se aproximando, o texto vai falar que Jesus Cristo, ele se adianta, ele se oferece àquela turba, e ele vai dizer assim: a quem buscais? E aquele grupo responde: a Jesus de Nazaré. Então o texto que nós estamos diante dele vai falar a respeito dessa experiência que Jesus Cristo esteve no Getsêmani, a prisão do mestre. Também vai nos falar a respeito do momento que Jesus Cristo é apresentado a Anás, que era o sogro de Caifás. Ele não era o sumo sacerdote, ele era o sogro, mas mesmo sendo sogro, ele era um homem politicamente respeitado ali em Jerusalém. Então ele é apresentado primeiro a Caifás, depois ele é levado ao sumo sacerdote. Primeiro ele é apresentado a Anás, depois ele é levado ao sumo sacerdote Caifás. Também nós temos aqui neste bloco de pensamento, neste capítulo 18, acerca da experiência de Pedro, a traição de Pedro. E no final nós nos deparamos com o interrogatório de Pilatos a Jesus. Bem, nesse contexto, o evangelista João ele vai descrever que o zelo de Pedro, com aquela reação que ele teve, foi um zelo tolo. E que, ao tentar defender o mestre, ele vai agir de uma maneira ilegal. De fato, ele incorre em um grande risco por conta de Cristo. Mas, como ele não vai considerar, e o interessante é nós atentarmos para o que está diante de nós, porque Pedro, ele não vai atentar para a sua vocação, para o seu chamamento. Com esse comportamento, Pedro demonstra que ele não atenta para a forma ou o objetivo e a missão que Cristo tinha para ele. Muito menos ele vai atentar para saber se Deus estava ou não permitindo o que estava acontecendo ali diante dele. Pois bem, a sua ação, esta ação, a ação que o versículo 10 nos mostra, que no momento daquela situação de alvoroço, de preocupação, de momento de medo, Pedro saca da espada e avança contra um soldado do templo, pois Malco era este soldado. Quando Davi constitui ali e estrutura todo o templo, fazendo a revisão da organização dada por Moisés, Davi coloca guardas no templo para a segurança do templo. E um desses guardas estava ali acompanhando não somente as autoridades de Jerusalém, mas acompanhando Judas, porque Judas estava aqui. E Malco era um desses soldados. E Pedro avança contra esse soldado no afã de defender a Jesus. Bem, por essa agressão, por esse comportamento, Pedro está aqui tão longe de merecer um louvor, e por isso ele é severamente censurado por Jesus. Mas precisamos aprender que na pessoa de Pedro,
Cristo vai condenar tudo o que os homens ousam tentar, por sua própria imaginação, agir, fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos olhar para essa atitude de Pedro e trazer para a nossa realidade, para que possamos compreender: Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso que está acontecendo? Porque essa deveria ser a pergunta de Pedro. Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Alguns historiadores vão avançar um pouco mais, dizendo que Jesus Cristo teve o seu ministério avançando não somente 3 anos, mas 3 anos e 6 meses, alguma coisa parecida com isso. Então Pedro já estava, ou já deveria estar assimilado, já deveria estar familiarizado com a maneira com que o mestre requeria daqueles que o seguiam. Por isso Pedro é censurado aqui. Bem, precisamos entender que essa doutrina é eminentemente digna da nossa atenção, pois nada é mais comum do que defender sob o manto do zelo tudo o que fazemos como se não tivesse importância se Deus está aprovando ou não. Se de fato Deus está presente, se de fato Deus está ali aprovando essa atitude, que os homens supõem estar certos, cuja prudência nada mais é do que mera vaidade. Nós estamos agindo assim prudentemente, nós queremos evitar isso. Pedro estava querendo evitar que Jesus Cristo fosse preso, por isso ele lança a mão da violência. Para que através daquela imagem, daquela situação que estava ali estabelecida, houvesse o recuo daquela turba que veio para prender Jesus. Mas ele não tomou ciência de que se Deus estava ou não querendo que ele fizesse alguma coisa. Portanto, à luz da atitude de Pedro, precisamos avaliar o nosso senso de julgamento, meus irmãos. Quando nos colocamos a defender uma causa sem antes saber o que Deus pensa a respeito e quais armas devemos usar. Neste trecho que acabamos de ler, meus queridos, Pedro não usa de hipocrisia. Pedro não está sendo fingido aqui. Mas ele fala com afeto sincero. Ainda que uma falsa confiança em sua virtude o esteja conduzindo a se vangloriar, e por esse fato ele é justamente reprovado por Cristo. E logo depois é severamente punido por sua imprudência. Meus irmãos, nós precisamos entender de fato, de verdade, a quem pertencemos, a que família nós temos o nome e somos chamados, para que diante dessa consciência de quem nós somos em Cristo, podemos agir. Eu usei aqui o fato da manifestação, eu não estou aqui dizendo que A ou B não pode participar de qualquer manifestação, mas nós precisamos colocar diante de Deus as circunstâncias que estão diante de nós, para que possamos saber como agir. Diante do contexto acima narrado, meus irmãos, precisamos parar para avaliarmos os últimos acontecimentos das nossas vidas, da sociedade a qual nós fazemos parte, e também das coisas que estão acontecendo não somente na nossa nação, mas no mundo inteiro. E perguntarmos como está o nosso senso de julgamento, no que se refere à nossa posição e compromisso enquanto filhos de Deus. E aí cabe aqui 3 perguntas. Pelo que vale a pena lutar e até mesmo morrer? A outra pergunta, se de fato e de verdade vamos lutar, quais são as armas que devemos usar? E a terceira, o que verdadeiramente importa é a glória de Deus nesse contexto que nós estamos vivendo? A primeira pergunta vai dizer que, será que vale a pena lutar e até mesmo morrer? Ou, pelo que vale a pena lutar e morrer?
Eu creio que o apóstolo Pedro, ele não estava sendo apenas impulsivo quando disse que daria a vida por Jesus. Ele realmente estava disposto a morrer pelo Mestre. Ele vai declarar isto. Porém, era uma disposição por uma causa errada. Portanto, assim como a Pedro, precisamos nos perguntar qual é a causa pela qual vale a pena morrer. Precisamos analisar essas coisas. Pedro estava preparado para morrer pelo Messias que estava em sua mente, pois anteriormente ele já havia afirmado que estava preparado para dar a sua vida pelo Senhor Jesus. Lá em João, no capítulo 13, verso 37, ele vai replicar a Jesus, dizendo assim: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida, disse Pedro. Neste trecho, o reformador francês João Calvino, ele vai apontar não somente a realidade terrível de Pedro, mas também a nossa, quando confiamos em nós mesmos e em nosso senso de julgamento, e tomamos a decisão que muitas das vezes não está no momento para ser tomado. Pois por essas palavras, Pedro ele vai declarar a sua insatisfação com a resposta de Cristo que está no versículo 36 desse mesmo capítulo 13. Jesus vai dizer assim: olha, para onde eu vou, agora, no momento, você não poderá me seguir. E Pedro ele fica insatisfeito com isso. Senhor, por que eu não posso te seguir? Eu estou pronto, se necessário, até dar a minha vida pelo Senhor. Cristo estava aqui, meus irmãos, expondo a incapacidade de Pedro, de naquele momento, seguir adiante com o Mestre, e ao mesmo tempo preparando-o para o que lhe esperava no futuro, no exercício de seu apostolado. E a que fim isso o levaria? E João vai descrever, ele vai relatar acerca dessa realidade que esperava Pedro. Lá em João 21, versos 18 e 19, o evangelista vai dizer assim: em verdade, sendo boca de Cristo, em verdade te digo. Ele se dirigindo a Pedro, Jesus vai dizer assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, o que estava acontecendo neste momento? Jesus estava dizendo naquele momento para Pedro: agora não é o momento de você me seguir. Você ainda não está maduro o suficiente para me seguir. Espere um momento, não é você que tem que dar a vida por mim, sou eu que tenho que dar a minha vida por você, para que você depois seja capacitado e entenda pelo qual ou por qual razão você tem que morrer. Por isso, meus queridos, vamos entender que Pedro, no fim de sua vida, cheio do poder do Espírito, ele vai ser morto pelo Império Romano. Segundo alguns historiadores, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não foi crucificado de cabeça para baixo porque os romanos quiseram fazer isso. Não, nós vamos fazer uma coisa diferente com você. Se aquele a quem você chamava de mestre nós crucificamos de maneira normal, nós agora vamos ser um pouco mais ruim com você. Vamos te crucificar de cabeça para baixo. Não! Pedro fez esse pedido. Eu não sou digno de morrer da maneira com que o meu mestre morreu. E os romanos o crucificaram de cabeça para baixo. Além da dor e da maneira com que o corpo era submetido àquela execução, o sangue desceu para a cabeça, provocando ali um AVC nele. E Pedro morre nas mãos do Império Romano, depois de ter compreendido a sua missão, depois de ter sido mudado pelo Mestre, transformado pelo Mestre. Ele não se sente digno de morrer como Jesus Cristo morreu.
Então fica a pergunta: como está a nossa consciência em relação ao que de fato estamos envolvidos? E como temos nos preparado para dar a nossa vida por Cristo, se necessário for, segundo o chamado que Ele nos fez? Se por causa dessas circunstâncias nós nos preocupamos, circunstância essa que não é nem um fiasco do que está por vir. A nossa igreja crê que o crente vai passar pela tribulação. E se eu estou preocupado, aterrado, como disse o Alex, batendo a cabeça na parede, não aceitando a situação que está, e é lógico, meus queridos, eu não estou dizendo que nós devemos ficar alheios ao que está acontecendo. Podemos orar, podemos conversar, podemos trocar ideias, mas nós não podemos estar preocupados com o que está acontecendo, porque Deus é a nossa esperança. O Senhor está no controle de todas as coisas. E se nós compreendermos o que a palavra de Deus nos ensina, vamos saber pelo que vale a pena lutar e até morrer, se for necessário. Se o Senhor pedir a nossa vida, será que teremos tranquilidade de entregá-la assim como Ele entregou a sua vida por nós? É isso que precisamos nos preocupar, é isso que precisamos estar atentos. É lógico que nós não vamos nos prender numa bolha e ficarmos alheios ao que está acontecendo, mas a principal preocupação que deve ocupar a nossa mente é ter a consciência de estarmos debaixo da vontade de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, se de fato, de verdade, vamos lutar, quais são as armas que devemos usar? A luta de Pedro era humana, estava baseada em um reino político e terreno. Compreendemos melhor o que ele pensa ou o que ele pensou naquele momento, quando lemos o que o Senhor disse a Pilatos. Em João 18, verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Com essa posição, Cristo expõe a Pilatos e a realidade espiritual de seu reino, e que tanto Pedro e Pilatos não possuíam o direito de suspeitar que ele, Cristo, estivesse aspirando ou desejando o poder real terreno e mundano. Por isso, seus ministros não vieram em seu auxílio. Essa mesma doutrina também é útil para os crentes dos nossos dias, pois, no mesmo contexto, o apóstolo Paulo nos traz uma orientação acerca de nosso trato com este mundo, pois não fazemos parte dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31, Paulo vai dizer: e os que se utilizam deste mundo devem se utilizar dele como se não o usassem, como se não precisassem dele, porque a aparência deste mundo passa. Aqui, o apóstolo aponta para a temporalidade deste reino terreno, em contraste com o reino celeste de Cristo, pois tudo neste mundo já está com a validade vencida, e a coisa caminha para o pior. Eu me lembro que, na sexta-feira, eu atendi um cliente lá no escritório, e ele adiantou o pagamento do seu aluguel, porque ele ficou com medo de começar a ter problema econômico no país, e ele ficar devendo o aluguel. Olha a antecedência da preocupação. O moço que foi eleito nem tomou posse, e a pessoa já está preocupada, e preocupado com seus filhos, e aí assentado, conversando, conversa vai, conversa vem, e se descobre que a pessoa está afastada do Evangelho. Um ministro de louvor, um músico, afastado do Evangelho, com a filha de 13 anos e uma esposa dentro de casa.
Eu o convidei para vir hoje à noite, não veio. Então, que preocupação que é essa? E eu disse a ele que o Brasil, ele não atentou para a visitação do Senhor. Quando as 13 colônias saíram da Inglaterra, fugiram da perseguição no século XV, XVI, se não me engano, essas 13 colônias deram origem aos Estados Unidos, e os missionários vieram dos Estados Unidos para o Brasil. Ali estava se estabelecendo a chegada do Evangelho no Brasil. E a história do Brasil foi avançando e as pessoas ignorando a visitação do Senhor. Isso, quando nós falamos, nós estamos dizendo a respeito de uma visão geral, de como está a situação do homem e da mulher na nação que nós fazemos parte sem Cristo, totalmente alheios ao que está acontecendo e muito menos interessados se existe Deus ou não. Essa é a realidade. Agora, quando nós nos voltamos para a igreja, nós estamos diante de uma igreja indisciplinada, murmuradora, e que de fato, de verdade, não confia no Deus que diz que serve. Por isso, quando Deus usa uma vara, Ele que escolhe a vara, não somos nós. Eu disse isso para ele. A Bíblia diz que Deus, Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Agora a vara é Ele, Deus é que escolhe. Por isso nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo e olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta da perspectiva de Deus. Efésios, no capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da nossa luta. Qual é a nossa luta, meus irmãos? A nossa luta não é terrena, à semelhança de Pedro. Nós não podemos pegar em armas para agredir os outros. A nossa luta, ela é espiritual. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, como igreja temos que entender que os nossos inimigos não são carnais. Portanto, as nossas armas também não devem ser carnais. Agora, é lógico que quando nós olhamos para um militar, para um policial, mesmo que ele seja crente, a ele cabe exercer a função pela qual ele assumiu. Nós temos aqui a irmã Marina, que o filho é policial civil. Porque eu sou crente, eu não vou pegar em armas. Negativo. Não estou falando disso. No momento do embate, o instrumento do policial é a arma, e ele tem que usar para se defender e para defender a sociedade que ele jurou defender. Mas nós estamos falando de uma realidade muito maior do que essa que está diante de nós. E nós precisamos atentar para isso. Nossas armas não são carnais, elas são espirituais. E o texto vai dizer que ela é poderosa em Deus. Elas são poderosas em Deus. Sim, poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. A palavra sofisma aqui é uma mentira que se apresenta como verdade. Quantas mentiras estão por aí? E que já se disfarçaram de verdade há muito tempo, e existe crente que está acreditando numa mentira que se apresenta como verdade. Confiemos, pois, no Senhor, pois Ele é o Senhor da guerra. Ele não somente venceu, mas continua vencendo as nossas batalhas, dando-nos vitória. O que nós precisamos, meus amados, é confiar no Senhor. Isaías, no capítulo 64, verso 4, vai dizer que não há Deus poderoso como nosso Senhor para lutar por nós, lutar por aqueles que nele esperam. É o Senhor que peleja as nossas causas. Por isso, quando nós nos conscientizamos dessa realidade, de fato, de verdade, vamos lutar a luta correta e vamos usar as armas certas. Quando precisarmos falar, vamos falar sim.
Vamos argumentar sim, principalmente se tiver conhecimento, à semelhança do que o Alex comentou aqui de manhã, no momento do início da ceia. Antes eu não tinha preocupação a respeito deste assunto, deste tema. Eu não me lembro agora o nome deste, não sei se foi Aristóteles que disse, mas ele disse, olha, enquanto você não gostar, não se aproximar do tema política, você continuará sendo dominado por aqueles que gostam. A mesma coisa se aplica à palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, somos enredados por vento de falsas doutrinas. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós estamos sabendo da luta que nós estamos travando, que não é terrena, ela é espiritual. E mesmo que esteja nas regiões espirituais, o Senhor Jesus já nos deu a vitória. Em terceiro e último lugar, o que verdadeiramente importa? A glória dos homens ou a glória de Deus? Quem ousaria usar o poder militar humano para reinar sobre a nação e reinar sobre os povos, aliás, e julgar as nações? Mas Pedro estava ali, enganado, tomando as suas decisões, sem mesmo perguntar a Deus se era daquela maneira que ele deveria agir. Pedro estava ali totalmente enganado, sua motivação era equivocada, totalmente errada, a sua ação era uma ação de forma totalmente equivocada. Ele apenas estava colocando-se como adversário do plano de Deus. Jesus disse para ele, agora não. Neste momento você não pode me seguir. O caminho que eu vou tomar não pode ser seguido por ninguém. Somente eu vou percorrer esse caminho. Agora, depois que eu passar esse caminho, muitos virão e vocês também virão. Jesus vai dizer, olha, o mesmo cálice que eu bebi, vocês também vão beber. Não é isso que você quer, Pedro? Seguir o meu caminho? Beber o cálice que eu vou? Lucas vai narrar a advertência que Gamaliel faz ao Sinédrio, ao incorrer no mesmo erro de Pedro. Atos no capítulo 5, verso 38 e 39, o texto vai dizer, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Pedro estava lutando por uma causa sem valor. Entretanto, ao analisarmos os anais da história, nos deparamos com a vida dos mártires cristãos, que nos mostra que há uma causa digna de luta e de morte, a proclamação do Evangelho. Por esta causa nós devemos dar a nossa vida. A mensagem das boas novas aos eleitos, onde Cristo, o Cristo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Ele veio para que nele se cumprisse o propósito e a vontade do Pai. Nele, Deus glorificou a si mesmo sobre Satanás e seu império. Por esta causa, vale a pena dar as nossas vidas. Por este tema, vale a pena nos preocuparmos. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo virá. E quando Ele vier, será que Ele vai encontrar os seus servos fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que Ele mandou fazer? Ou eles estarão preocupados com outras coisas? À semelhança de Marta, quando recebe Jesus em sua casa, Maria escolheu a melhor parte. E Jesus disse assim, olha, ela escolheu a melhor parte.
e isso não lhe será tirada. Marta, Marta, tu estás tão atarefada, tantas coisas são necessárias, mas Maria escolheu a melhor parte: estar aos pés do Salvador. E concluindo, meus irmãos, portanto, a causa pela qual vale a pena morrer é a de sermos fiéis testemunhas do Evangelho, de que este mundo tem um rei, um Salvador e também um juiz que morreu por pecadores, mas ressuscitou como vencedor sobre os poderes deste mundo. Um rei que chama os seus eleitos a se arrependerem de seus pecados e a crerem nele, para que façam parte da nova vida e o novo reino. E que nós, cristãos, que já fazemos parte desta família celeste, não venhamos colocar nossa esperança em homens ímpios que atuam em várias esferas da sociedade, a exemplo da política que tanto abalou não somente o mundo, mas principalmente os filhos de Deus, que tenhamos a mesma visão de Pedro, após ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando isso acontecer, Deus será glorificado em propósito e juízo. Que o Senhor continue manifestando a sua palavra em nossos corações e que o Espírito de Deus venha nos conduzir a fazermos a escolha correta. Este é o momento? Vamos. Este não é o momento? Vamos ficar. Este é o momento de estarmos participando? Vamos participar. Vamos dar a nossa vida. Em favor de quê? Em favor da causa do Evangelho. Porque no final de todas as coisas, o que interessa ao tema principal da palavra de Deus é que o nome do Senhor seja glorificado através da igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar?